Olá, amados. Vamos conversar aqui hoje sobre um assunto assim muito importante, que é a paralisia do sono, né? Então, muitas pessoas pensam que estão sobre uma obsessão demoníaca, né? São demônios que estão me segurando, né? É uma obsessão, né? Não, a paralisia do sono, para quem é assim esclarecido, é uma projeção astral. Então, assim, você acorda e tenta se mexer e não consegue, né? A voz não sai, movimentos ficam assim tolhidos, né? Então, é um fenômeno da projeção astral. É uma catalepsia projetiva, né? E, e para a ciência é uma doença, né? Então você levanta ainda no velório, ou você é enterrado vivo, e é assim, na verdade é uma projeção astral. Temporariamente você acorda assim dentro do corpo físico, com ele ainda dormindo, né? E você pode ver assim o seu próprio corpo, né? Às vezes está roncando. E o cérebro, ele acorda primeiro, e o seu corpo físico ainda está dormindo, porque a sua consciência acordou num num outro, num outro astral, né? Então, se você não tem esclarecimento, é horrível, né? E essa tolhida de movimentação acontece e a tua consciência acorda numa outra dimensão, né? O cérebro acordou numa outra dimensão e o seu corpo continua ali dormindo, né? É o corpo astral que ele acorda numa outra dimensão. E a energia faz você se sentir assim, grudado no corpo sem se mexer, né? Então as pessoas assim, que não se esclarece, né? Ficam assim com muito medo, achando que a morte está ali chegando para ela, né? Mas se você consegue assim se acalmar, não ficar assim agoniado, e se você pensar assim, ou tentar assim se elevar, né? Se você tenta se elevar, você acaba flutuando, né? E você pode ser levado fora do corpo, né? Tem perigo, Maristela? Claro que não. Nós somos ligados por um cordão ali, que é chamado cordão de prata, que se não chegou a sua hora, ele não vai ser cortado, desligado, né? E podemos fazer voos incríveis, né? Se estamos totalmente esclarecidos, né? Então, se você tenta ali na hora se elevar, você pode flutuar. E você pode ser levado fora do corpo. E o cérebro, nessa hora, ele sai em estado alfa, né? Então, o que é o estado alfa? É o estado que a gente usa na hora de fazer regressão de memória, né? É um estado relaxado e entra em ondas teta, né? Não dá mais condições de ficar acordado no corpo físico, e imediatamente você vai para o corpo espiritual, e aí você faz a projeção astral, né? E aí você pode ter bons voos, né? Então a paralisia do sono, para quem assim é assim mais esclarecido, é muito bem-vinda, né? E para quem não é esclarecido, vê como um terror. E a paralisia do sono para a medicina é um problema neurológico, é uma disfunção. E quando assim, para a espiritualidade, para as pessoas esclarecidas, é assim, hiper comum, né? E causa muito medo,
no não esclarecido. Então, muita gente tem isso. Muitas acham que é a morte, né? Que é a morte. E fácil sair fora do corpo, é só você parar de tentar se mexer. E aí você flutua, né? E aí você começa a ver dois corpos, né? Uns 2 metros acima daquele que está ali deitado na cama. E aí você se pergunta assim, mas quem sou eu? Né? Então a lógica, sou aquele que tem a consciência, que está acima, flutuando, né? E o outro é apenas o meu corpo físico, né? Então, se você ficar calmo e quieto, vai se sentir assim, estufando, e você flutua, né? Você faz a sua primeira projeção astral, né? E então, assim, você acordou paralisado? Deixe observar, assim, deixe você ficar se observando calmamente. Que fenômeno é esse, né? E durante o sono, o nosso metabolismo assim fica baixo, as ondas cerebrais são baixas, né? E como você não sabe, então dispara o medo, né? Dispara o medo dispara a adrenalina das suprarrenais, né? E porque é o medo do desconhecido. E a adrenalina aumenta a pulsação do coração, né? Então a paralisia apenas acontece da experiência, acontece assim uma experiência fora do corpo, né? E ela na verdade, a paralisia ela antecede uma experiência fora do corpo. Então se você já teve uma paralisia, ou você está tendo uma paralisia assim constantemente quando você dorme, saiba que ela antecede uma experiência fora do corpo. Então você está com uma mediunidade mais aguçada, mais sensibilizado, e você está sendo preparado a fazer uma projeção astral, para que você realmente compreenda que nós somos além desse corpo, né? Então a paralisia do sono, na verdade, ela é a porta da saída para o mundo espiritual. A porta da saída para o mundo espiritual. E a paralisia que a ciência assim descreve é um sintoma bioenergético, né? De uma sensibilidade anímica. E se você desenvolve isso, você amplia, né? E se você não desenvolve, você fica no medo, você se contrai, né? Ficando traumatizado, e daí você tapa essa sensibilidade que é de todo mundo, é um estado de todo mundo, né? Então procure se esclarecer, né? Se você já teve a paralisia do sono, se você está tendo, né? Procura se esclarecer, né? Que se você ficar se observando, você vai ver que você vai, né, se ampliando, até que você vai flutuar e você vai se ver ali acima de uns 2 metros acima daquele seu corpo físico que está deitado. E aí você vai se perguntar, mas quem sou eu agora, né? E pela lógica, você é aquele que está flutuando, que é a consciência, e aquele que está deitado é apenas o corpo físico. Aí está a prova que a vida é eterna, que nós somos eternos. Procure se esclarecer. Gratidão, amor sempre.